Informais vendem produtos próximo da linha férrea contra todos os riscos. Quelimane celebra 80 anos com Catedral Velha reabilitada e reaberta. Federação Moçambicana de Futebol pode ter desistido do CAN Sub-23, sem informar Chiquinho Conde. Boa noite, bem-vindo às notícias. 6 pessoas morreram e outras 9 contraíram ferimentos vítimas de acidentes ferroviários nos últimos 3 meses no país. Algumas das vítimas eram comerciantes. Ainda assim, há pessoas que continuam a vender próximo da linha férrea contra todos os riscos. Vender nas bermas da linha férrea é uma das maneiras encontradas por algumas pessoas para ter o seu sustento no país. Trata-se de uma ação que pode ser perigosa, tal como aconteceu com Thalia Augusto. Estava aqui na linha férrea, de repente ia vender com minha irmã. Apareceu um cliente, eu estava lá à frente, apareceu um cliente atrás do comboio. E aí ela me chamou ao chegar aqui, né, nessa parte mesmo aqui. Eu caí, fiquei com essas partes aqui das costelas, mais nos joelhos, dos braços e dos pés estão a doer, mas não é tanto grave assim. Depois de uma semana mesmo com medo, a respeitar que eu não posso vender, porque não quer cair mais. A pobreza, aliada ao alto custo de vida, leva muitas mulheres a venderem hortícolas ao longo das vias férreas. Não é por falta de conhecimento dos perigos que a atividade pode representar. Corre risco com lá com sustentar a família, a família muito Na estação de Infulene, na cidade de Maputo, as vendedeiras tomaram medidas para, pelo menos, proteger as crianças. Houve um ano que uma criança queria fazer um risco aqui. Então nos chamaram da CFM. Disseram daqui no mercado. Então, a partir dos 5 até 20 anos, não tem direito de vender. Tem que ser de 20 até 30, até 60 anos. A medida pode ser nula porque as casas não estão para além dos 50 metros da linha férrea, tal como estabelece o decreto que define as zonas de proteção portuária. De junho a agosto deste ano, pelo menos 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas em 2 acidentes ferroviários reportados pela imprensa nas províncias de Tete e Maputo. Nas passagens de nível, onde se pressupõe que haja mais cuidado, é onde acontecem mais acidentes. Isso tem acontecido nas passagens de nível com guarda. As pessoas não respeitam os sinais. Tem lá o semáforo, tem uma cancela, mas mesmo assim as pessoas não respeitam. Porque a passagem de nível, ela passa primeiro por uma avaliação de risco. Depois é que se define se realmente ela vai ser com ou sem guarda. Então, antes disso, faz uma avaliação de risco. Então, notamos mais ainda esse desleixo por parte dos automobilistas, mesmo nas passagens de nível com guarda. Em 2018, a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique proibiu a venda de produtos nos comboios de passageiros e estações. A medida funcionou, mas parcialmente. Por isso mesmo é que nós estamos a vedar as estações. Temos um plano de vedação das estações. Já iniciou, se forem a ver, a estação de Matolagar, a estação da Machava, a estação da Gar de Mercadorias, essas já estão vedadas. Outras ainda estão num processo. Então, a estação central, a estação da Malanga, essas já estão vedadas. Aqui na estação central não vejo nenhum vendedor ambulante. Sim. Então, é um processo e existe um plano a médio e longo prazo, não é, de vedarmos todas as estações e está em curso. Nestas linhas, a luta pelo sustento entra em choque com os perigos existentes e quem aqui vende pode estar entre a vida e a morte. Passam-se hoje 80 anos de elevação de Quelimane à categoria de cidade.
O edil Manuel de Araújo reconhece os desafios e promete melhorar o ambiente de negócios ao nível da autarquia. 80 anos de uma cidade que ainda debate-se com alguns desafios, desde estrada, saneamento e abastecimento de água potável. O edil Manuel de Araújo começou seu discurso a falar da degradação do tecido econômico da cidade e província nas últimas décadas. Quelimane, meus irmãos e minhas irmãs, é a capital da nossa riquíssima província da Zambésia. Esta província, nos anos 70, produzia 30% a 35% do produto interno bruto de Moçambique. Ou seja, cerca de 30% a 35% da riqueza produzida em Moçambique era produzida nesta província da Zambésia. Finalmente, por razões que não cabem aqui, a nossa economia, a economia da nossa província foi reduzida a quase zero. Os nossos empresários ficaram sem recursos e o desemprego invadiu a nossa província e a nossa cidade. Mas também falou daquilo que tem estado a ser feito para melhorar a vida dos munícipes. Estamos comprometidos no melhoramento do ambiente de negócios. Daí o nosso cumprimento ao setor privado, porque não cabe ao governo produzir ou aumentar o número de empregados. A melhor instituição para produzir riqueza e produzir emprego para os nossos jovens é o setor privado, nosso aliado natural. Os municípios querem intervenção da edilidade nas estradas. A primeira coisa que o edil da cidade de Quelimane tem que fazer é organizar as ruas da cidade de Quelimane. Tem muitas ruas esburacadas. É verdade que não é tão fácil reabilitar todas essas ruas, mas tem que fazer o esforço de pelo menos as vias em que dá mais acesso às pessoas passarem, com os seus transportes existirem condições suficientes para pelo menos os nossos carros passarem. A estrada está péssima, como estamos a ver, mas há um trabalho que ainda está-se a fazer a nível da autarquia, tapagem de buracos, ainda estamos a ver. E nestes 80 anos de elevação à categoria de cidade, a URB registra vários eventos para abrilhantar este dia. Estamos a falar da música, da gastronomia, enfim, dos motoqueiros que vão também desfilando neste dia, justamente para colorir os 80 anos. É este ambiente de festa que podemos narrar a partir de Quelimane, com imagens de Verso Paulo, Jorge Marcos, para a STV. O título honorífico. Já foi reaberta a Catedral Velha de Quelimane. A infraestrutura da Igreja Católica foi reabilitada e passa agora a ser pública e cultural. As obras estão orçadas em 37 milhões de meticais. A Catedral Velha de Quelimane, que passa a chamar-se de Centro Cultural Bons Sinais, beneficiou de obras de estabilização e reabilitação. O empreendimento tem 236 anos, foi construído no período 1776 a 1786, século XVIII. Por ocasião dos 80 anos da cidade, a infraestrutura foi reaberta. Nós temos a certeza e fé que este centro cultural também amanciou corações doridos. Por aqui passaram gente da minha gesta e muito mais antiga. Por aqui foram batizados, por aqui batizaram seus filhos. O elevado estado de degradação progressiva ao longo dos anos, as fendas abertas nas paredes, a invasão de troncos e raízes, a queda de grande parte do teto e as marcas de vandalismo no seu interior, totalmente despojada de alfaias litúrgicas e mobiliário, fazia germinar nos residentes em Quelimane
um sentimento de descrença na sua recuperação e um conformismo com o que parecia inevitável. Na década de 70, quando entrou em funcionamento a nova catedral, esta infraestrutura entrou no abandono. Passou a ser abrigo de malfeitores. Vandalizaram obras no seu interior. Mais tarde, começou a cair aos pedaços. Os nossos investimentos ao longo dos últimos 5 anos ajudaram a renovar a ligação entre os nossos povos através da cultura e da história. Esta associação está de parabéns porque esta catedral estava numa situação de estado de degradação muito avançado e aqueles que apoiaram de forma anônima, daqueles que apoiaram de forma aberta, estão de parabéns por terem dado esta contribuição. A Associação Bons Sinais angariou fundos para a reabilitação deste empreendimento na ordem de 37 milhões de meticais. O corpo de José Eduardo dos Santos já está em Angola. Foi colocado em câmara ardente numa residência privada em Luanda. Ainda não é conhecida a data do funeral, mas tudo indica que vai ser logo a seguir às eleições do dia 24 deste mês. Passavam das 20 horas quando a aeronave que transportava os restos mortais do antigo presidente de Angola aterrou no aeroporto 4 de fevereiro. Trazia consigo a viúva acompanhada de alguns governantes e parte dos filhos e netos. À sua espera estavam alguns membros do governo, do partido no poder, alguns familiares e, claro, um batalhão de jornalistas. A urna coberta com a bandeira de Angola foi retirada do avião e colocada na viatura funerária protocolar. E pouco tempo depois, o cortejo abandonou o aeroporto e percorreu algumas artérias de Luanda. Ainda não há informações sobre os passos subsequentes. Os próximos dias serão reservados para o tratamento de questões administrativas e protocolares inerentes a um processo como este, que carece de ser tratado com todo o cuidado e atenção até o dia das exéquias fúnebres, que iremos comunicar nos próximos dias. Quando será o funeral? Nós iremos comunicar atempadamente o dia e qual será o procedimento das exéquias fúnebres. Neste momento, a urna está a dirigir-se para o Miramar, que era a residência do presidente José Eduardo Santos. Ai, meu Deus! Desde o aeroporto, dezenas de pessoas aplaudiram a chegada dos restos mortais daquele que dirigiu a República de Angola por 38 anos e visivelmente emocionados. É o país dele, tinha que vir, sim senhor. Estávamos ansiosos que ele chegasse, agora que chegou estamos tranquilas. Que a sua alma descanse em paz, sua excelência. Esperamos que a família esteja calma e estamos todos ansiosos que demos um abraço de confraternidade e pronto, estamos aqui e que a sua alma descanse em paz, a sua excelência. E deixou um grande legado, que é a paz que hoje nós temos. Isso é um legado que deixou-nos e temos que agradecer bastante esse potencial que ele deixou-nos. A urna foi levada até a sua residência privada no bairro da Miramar. Familiares estavam à sua espera. A mesma foi levada para este local, onde foi colocada em câmara ardente para que o corpo fosse oficialmente entregue à família pelo Estado angolano. Do lado de fora, também havia pessoas que foram ao local para homenagear o antigo presidente. É muita perda por aquilo que ele fez nesse país. Trabalhou muito. E eu me recordo quando nos visitou em Mavinga, no 5º Carnaval, de casaco de soldado, foi o nosso tempo, com o general Eusébio, essa coisa toda. É muito sentimento mesmo. Pelo tudo ele já nos fez o bem, nos ajudou, nos deu de comer, os alimentos sempre nunca faltou, saúde, estudo. É triste pela morte e nós estamos aqui, os vizinhos, nós daqui da Boa Vista, que nós moramos aqui embaixo, viemos dar os nossos sentimentos. Espero a família enlutada, os meus maiores apelos no caminho da força, da coragem, para que tudo possa correr da melhor forma possível. Algumas fontes apontam para o dia 28 de agosto como a data provável para a realização do funeral. Francisco Malhade, Pedro Amba, de Luanda, para a STV.
A vice-presidente do MPLA diz que o partido está a preparar um funeral da dimensão das obras de José Eduardo Santos, que governou Angola por 38 anos. Luísa Damião não avança datas das cerimônias. O MPLA está-se a preparar com a devida antecipação para que o nosso presidente emérito tenha uma homenagem à altura do trabalho que ele fez pelo país, onde se notabilizou na conquista da paz e também na reconciliação nacional. Ele terá uma homenagem à altura do trabalho que ele realizou em Angola e o MPLA está a preparar-se para esta homenagem à altura do trabalho que ele realizou no nosso país. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que os angolanos devem agora concentrar-se nas eleições. Chissano falava hoje numa cerimônia de homenagem ao antigo presidente de Angola. Joaquim Chissano está em Luanda a convite do presidente angolano João Lourenço para observar as eleições da próxima quarta-feira. Este domingo foi igualmente convidado especial das igrejas angolanas para participar no culto ecumênico. Na ocasião falou aos jornalistas e pediu serenidade aos angolanos neste momento em que choram a morte do antigo presidente José Eduardo dos Santos e também preparam-se para as eleições de 24 de agosto. Eu creio que foi um bom momento porque agora vamos nos concentrar nas eleições para seguir concentrarmos nas exéquias do nosso saudoso engenheiro Eduardo dos Santos. E isso que venha unir mais o povo angolano. Agora este culto aqui certamente vai envolver também. Haverá uma outra ocasião, mas este culto vai envolver também a encomendação da alma do nosso saudoso Eduardo dos Santos. Joaquim Chissano, que assistiu ao culto junto com o presidente de Angola, diz partilhar do pensamento das igrejas e é com satisfação que vê um país pacificado. Chego aqui e encontro um clima calmo, um clima de paz. Queria fazer votos para que esse clima de paz seja conservado durante as eleições, durante a proclamação dos resultados e após a proclamação dos resultados. Que os angolanos continuem unidos e que todos os partidos políticos, todas as organizações continuem a colaborar, porque as eleições não se realizam uma vez. Quando acabarem essas eleições é preciso preparar outras e então tem que ser sempre num clima de paz, de cooperação. E estou muito satisfeito por encontrar esta paz. O antigo presidente moçambicano chegou a Luanda na noite do último sábado. As igrejas angolanas realizaram hoje um culto religioso para orar por eleições pacíficas em Angola. Os pleitos estão marcados já para o dia 24 deste mês. São todas as igrejas cristãs que operam em Angola que se juntaram no estádio 11 de novembro para pedir proteção divina para as eleições de 24 de agosto. Com trajes diferenciados, cânticos e danças à mistura, os cristãos angolanos rezaram por um escrutínio pacífico e bem organizado. Nesse momento, pedindo a sua direção, a sua orientação para que tudo possa correr segundo a sua vontade, eterno Pai. Não permita que o Pai, espíritos maus, perturbe esse processo. Aplaca, o Pai, toda a fúria do inimigo. Aplaca, o Pai, todo plano mau que possa ser forjado contra esse momento. Rezaram ainda pelas forças de defesa e segurança angolanas para que desempenhem com dignamente o seu papel durante o processo. Pedimos que os mesmos sejam colocados na defesa do soberano que é o cidadão nacional, para que não sejam usados por qualquer momento para nem perturbar, nem fazer mal aos cidadãos, mas sim
cumprir escrupulosamente a sua missão, a defesa desta pátria. Pediram bênçãos ainda a favor de todos os 8 candidatos, apesar de terem estado apenas 3. Queremos ter um líder da nação, um presidente que venha, Senhor nosso Deus, dirigir a nação angolana. Queremos que tudo corra num clima de paz, de harmonia, de concórdia, de irmandade e de honestidade. Pedimos e entregamos ao Pai, porque a tua palavra diz que sem mim nada podes fazer. E foi com esta alegria contagiante que os cristãos angolanos juntaram-se aqui no estádio 11 de novembro para dizer aos políticos angolanos que querem eleições pacíficas, justas e transparentes e que depois das eleições também não querem conflitos e que querem continuar a viver em paz e em reconciliação nacional. Francisco Manjate, Pedro Amba, Press TV. E os 3 principais partidos de Angola participaram hoje do culto ecumênico. O MPLA, a UNITA e o CASAC estão prontos para contribuir para que as eleições decorram num clima de paz e de reconciliação. O MPLA felicita, em primeiro lugar, a realização deste culto ecumênico numa altura em que nós estamos às portas de realizarmos eleições e nós queremos que essas eleições sejam ordeiras e pacíficas para nós passarmos uma mensagem muito clara ao mundo de que os angolanos são capazes de transformar essas eleições numa verdadeira festa da democracia. Para isso, o MPLA tem estado a trabalhar na educação cívica dos eleitores, no sentido de que compreendam que isto é um direito cívico, é um direito de cada cidadão e cada um deve estar cedo nas assembleias de voto, exercer o seu direito de voto, abandonar a assembleia de voto e que vence o melhor. Os senhores acompanharam a campanha, eu penso que foi destacado também que não houve registros nenhuns de intolerância, a campanha ocorreu num clima de paz, de tranquilidade e de respeito. E as eleições também vão ocorrer neste clima. O que nós gostaríamos de apelar é a Comissão Nacional Eleitoral no sentido de cumprir e fazer cumprir a lei. Efetivamente todos os órgãos que intervêm neste processo a primarem pela transparência e pela verdade eleitoral. Isto permite, e foi bem dito também, que a própria Bíblia recomenda, ou a própria Igreja de Deus recomenda a justiça e a verdade. E se a Igreja prima pela verdade, a Igreja tem que fundamentalmente instar as autoridades que estão a conduzir este processo no sentido de realizarem com a maior transparência possível para no final todos nós sairmos satisfeitos deste processo. A nossa presença aqui é o nosso compromisso firme com a estabilidade do país e ao longo da nossa campanha eleitoral sempre apregoamos a paz, apregoamos a estabilidade. Nosso entendimento é de que o que vai acontecer no dia 24 é apenas uma página dos vários capítulos da história de Angola. E por isso mesmo o país não vai terminar no dia 24. Angola há de continuar depois do dia 24. E por isso mesmo a nossa presença, o nosso compromisso firme com a estabilidade, com a paz e, acima de tudo, uma garantia firme também de intercessão junto do Nosso Senhor para buscar a sua bênção, para que nós, CASAC, tenhamos resultados positivos nestas eleições de 24 próximo. A STV está em Angola a acompanhar a par e passo todo o processo eleitoral. Os jornalistas Francisco Manjate e Pedro Amba estão agora no terreno em Angola. Manjate, boa noite. Faltam algumas horas para a campanha terminar, é já amanhã. Qual é o ambiente que se vive em Angola? Exatamente, Isaura. De fato, são poucas horas que faltam para o fim desta campanha eleitoral e a UNITA tem estado a capitalizar ao máximo estes últimos momentos, portanto, estando a trabalhar ainda nas províncias, e amanhã o seu candidato vai chegar aqui a Luanda e vai ter o grande momento, portanto, que vai marcar o fim da sua campanha. A UNITA preferiu deixar para o último dia o encerramento
da sua campanha com um grande comício que vai ter lugar nos arredores de Luanda no período de tarde. E também o MPLA tem estado a priorizar nestes últimos dias, hoje e amanhã, portanto, em eventos de pequena dimensão. E hoje praticamente foi a campanha porta a porta e amanhã o presidente do MPLA vai ter uma reunião com mulheres em Quilamba. Portanto, são os últimos momentos, os últimos cartuchos desta campanha eleitoral cuja a decisão final vai ser conhecida a 24 de agosto, portanto na quarta-feira, sendo que terça-feira é um dia reservado à reflexão por parte dos angolanos. Portanto, e também este momento final, esta reta final é marcada, portanto, com a chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos, que até certo ponto ofuscou alguma discórdia que há dentro da UNITA, que foi manifestada por um dos filhos, portanto, de Jonas Savimbi, a condenar a direção da UNITA, neste caso Adalberto da Costa Júnior, por alegadamente estar a ter apoio daqueles que o MPLA chama de maribondos, portanto, aquelas pessoas que aproveitaram-se dos 38 anos da governação de José Eduardo dos Santos para acumular riqueza de uma forma ilícita e que supostamente estão nesta altura a apoiar a candidatura da UNITA, e ele discorda disto. Portanto, isto a publicação dele acabou não tendo uma grande repercussão com a chegada do corpo de José Eduardo dos Santos, mas mostra que há ainda uma grande fratura dentro da UNITA, porque para além deste fato, há o fato ainda de ter um ex-membro da UNITA que tinha saído como número 2, que poderá ser vice-presidente caso a UNITA vença estas eleições. Portanto, mostra que ainda há alguma clivagem no seu dentro, vão para estas eleições com estas clivagens. Portanto, os dois partidos apostaram de tudo e amanhã vamos ver qual é a força que a UNITA tem aqui em Luanda com o encerramento da sua campanha eleitoral. Isaura Majate. Obrigada, Francisco Malhate. Foi então um ponto de situação do processo eleitoral em Angola. A campanha termina amanhã. O MPLA vai reunir-se com alguns órgãos sociais do partido. Já a UNITA vai terminar a sua campanha com um comício nos arredores de Luanda. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes o câmbio para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, a guerra na Ucrânia está a forçar muitos países a repensar nas políticas agrícolas. Em Moçambique, o preço do trigo está a subir, mas o país ainda não tem uma aposta clara de produção. Só para ter uma ideia, Moçambique produz apenas 20 mil toneladas de trigo, das quase 450 mil que consome. A reportagem é de Dário Costa. Uma oportunidade para acordar o monstro adormecido na pérola do Índico. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dois maiores produtores de cereais a nível mundial, coloca Moçambique a repensar o conceito de soberania alimentar. É que, por exemplo, das 437 mil toneladas de trigo que o país consome por ano, apenas 5%, ou seja, menos de 20 mil, é que são produzidas internamente. Isso significa que mais de 400 mil toneladas são importadas. Afinal, qual é o potencial do país para produzir o trigo e o que falta para a produção desta cultura em grande escala? Ainda não há respostas para estas questões. Niassa e Manica são as províncias produtoras de trigo. Apesar do aumento da produção, esta é ainda pouco significativa, tendo em conta a necessidade do país. No ano passado conseguimos produzir 140 toneladas. Este ano estamos a prever mais ou menos 340 toneladas. Tem uma área de 50 hectares, como pode ver. Os custos de produção são elevados. O custo de produção desses campos no ano passado eram mais ou menos $300 por hectare.
e agora subiu um bocadinho para 400 e pouco por causa da subida de combustível e insumos. Ou seja, esta empresa nacional investe mais de 900 mil meticais na produção para que o trigo nacional tenha padrões de qualidade internacional. A qualidade deste trigo ronda nos 60% a 70% da qualidade importada de fora. Então estamos num bom caminho com este projeto. O que nos falta para podermos alargar as áreas de trigo é sistemas de irrigação. E Moçambique tem o clima e o solo ideais para responder às exigências da produção de trigo. Encontramos o Planalto de Lixinga, assim um pouco por toda a região da província do Niassa, com condições propícias para a produção de trigo, mas também encontramos essas condições na província de Manica, onde também encontramos distritos com alto potencial de produção de trigo. No sul também estamos a falar de Xaixai, tem história de produção de trigo no passado, que também estamos a pensar a revitalizar essa produção. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique está a trabalhar no desenvolvimento da semente de trigo. Ao longo desses anos, começamos a avaliar o comportamento de diferentes genótipos e chegamos a um ponto em que identificamos 10 variedades que são mais adaptadas. As declarações são de 2020. Passaram 2 anos e a produção interna mantém-se insignificante. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia vem evidenciar a dependência de Moçambique da produção externa. O nosso país precisa importar 95% do trigo que consome. Ainda em 2020, o Instituto de Investigação Agrária garantiu que o trigo nacional teria a mesma qualidade que os cereais produzidos noutros países. Por exemplo, essas variedades têm rendimentos que variam de 3 a 6 toneladas por hectare, que são níveis aceitáveis nas condições que nós temos aqui no país. Nesta altura, 2023 era apontado como o ano que o país iria produzir quase 90 mil toneladas. A Faculdade de Agronomia da Universidade Eduardo Mondlane, UEM, comprova o potencial do país para a produção do trigo. O trigo exige temperaturas amenas, por aí numa variação de 16 a 25 graus pode-se fazer o trigo. Ela não exige muita água, nem como outras culturas, mas por exemplo, a precipitação deve estar bem distribuída ao longo do ano. São características que o país tem. Falta apenas financiamento para a pesquisa que vai permitir a produção em grandes quantidades. O que é necessário é uma pesquisa que pode conduzir ao desenvolvimento de variedades com um alto potencial, não é? Isso tudo requer uma pesquisa de base que possa identificar determinantes na própria espécie que possam fazer com que conduzir que haja uma boa alocação. Diferentes variedades que podem ser colocadas ou produzidas em ambiente específico. Todas, mesmo as zonas marginais, porque existe um trigo que pode ser produzido nas zonas de sequeiro, não é? Onde a pluviosidade, a precipitação é suficiente para se fazer o trigo. A UEM diz que está disponível para apoiar o governo na produção de trigo em grandes quantidades. Tudo requer financiamento, não é? O governo deve apostar nisso, se é que um dia a gente quer ter uma autossuficiência, seja não só no trigo, mas em outras culturas. Os camponeses dizem que não produzem o trigo em grandes quantidades porque falta uma política clara de fomento desta cultura e também incentivo por parte do governo. As restantes coisas o país dispõe. Estamos a falar de terreno fértil e clima propícia para a produção do trigo. A STV contactou a União Nacional dos Camponeses, UNAC, para perceber por que os agricultores não estão a apostar no trigo. Aguardamos pela resposta por mais de 20 dias e esta nunca chegou. Em entrevista a uma revista econômica, o secretário executivo da UNAC, Luís Muxanga,
colocou o dedo na ferida e apontou os culpados por o país não estar a produzir o trigo. Não vemos a oportunidade de entrar no mercado e apoiar a produção deste cereal. Também não estamos a apostar na pesquisa necessária nem na capacitação técnica dos produtores para que eles possam pôr a mão na massa. E depois, não estamos a preparar o conjunto de processos que dinamiza a própria cadeia. Nada está a ser pensado numa corrente única para que possamos dar passos significativos, indicou Luís Muxanga. Sobre como estimular a produção nacional, Luís Muxanga foi categórico. É necessária a intervenção do Estado. Primeiro, porque este precisa de perceber que há que dinamizar a produção desta cultura e de toda a sua cadeia de valor. Por isso, são indispensáveis políticas públicas, incluindo as protecionistas, tal como aconteceu com a produção de frango, que tem dado resultados ao nível da importação. Tenhamos a mesma visão na produção do trigo. Depois, precisamos de um investimento público sério, que passe por conceder assistência técnica. Por exemplo, por que é que não faz parte das culturas que foram selecionadas como emblema do país, sabendo-se da importância que tem? Perguntou o secretário executivo da União Nacional dos Camponeses. Uma pergunta que ficou sem resposta. Em 2010, a província de Gaza até produziu trigo, mas a panificadora desistiu devido às exigências desta cultura. Fizemos um plantio de experiência numa área quase de 1.500 a 2.000 hectares. Infelizmente não tivemos os resultados em termos de quantidades exigidas devido a... Na altura havia falta de muitos sistemas de regadio, muitas coisas, para poder termos uma qualidade de uma produção de grande escala. Mas tivemos uma produção que lá colhemos que tinha uma alta qualidade. O trigo que saiu de lá, produzimos um pão com uma boa qualidade. A panificadora não só se aventurou na plantação de trigo, como também montou uma fábrica que processa aquela cultura produzida no país. Tínhamos aqui produtores na Baixa do Limpopo, uma associação lá em Muzingane, que nós comprávamos grão. Tínhamos uma associação em Sangano, que nós comprávamos o grão e moíamos esse grão. Produzíamos, não era de grandes quantidades. A fábrica de processamento foi encerrada e os pequenos produtores pararam de produzir o trigo. Só o governo pode salvar o setor. Porque para termos uma estabilidade com o mercado local, precisamos de produção em grande escala. Agora a solução é importar o trigo, que chega ao país através dos silos e terminal granaleiro da Matola, STEMA. Nos primeiros 6 meses deste ano, o país recebeu cerca de 88.000 das 107.000 toneladas de trigo previstas. A redução deveu-se à guerra na Ucrânia. Moçambicanos, como outras nações tanto do mundo, anseiam que este conflito termine o mais rapidamente possível, porque não está a ser bom para todas as economias. O STEMA ainda não recebeu o trigo para abastecer o mercado moçambicano nos próximos 6 meses. Se chegar setembro e passar, ainda aí já começaremos a ficar preocupados. O Instituto de Cereais de Moçambique diz ser inaceitável que o país continue a importar mais de 400.000 toneladas de trigo, enquanto tem condições para a produzir. Eu advogo que, por que não fazer um pensamento estratégico, de um plano estratégico específico para atacar a questão do trigo. O pacote existe, agora é uma questão de tomarmos a decisão, sermos arrojada, termos coragem e avançarmos para a produção. Obviamente não é para resolver o déficit, mas é para dar um sinal, porque não, se temos condições... Mohamed Valá acredita que se forem aplicadas técnicas e políticas claras, em 2 anos o país pode reduzir em 25% a importação do trigo. Significaria produzir 40, 50 mil toneladas, 60 mil toneladas. É possível, não é coisa de outro mundo. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural sublinha que o país não tem um histórico de produção de trigo em grandes quantidades.
Celso Correia garante que o governo vai anunciar em breve medidas que estimulem o setor. Que temos de ter um plano consistente, não temos de ser muito reativos. Quando o preço sobe, vamos produzir, quando o preço desce, deixamos de produzir. Temos consciência de que a pressão inflacionária que pode vir causa problemas à vida das famílias, mas neste momento qualquer plano passa por nós termos a nossa própria tecnologia, a nossa variedade adaptada à nossa realidade e acreditamos que estamos no caminho certo. E o presidente da República quer que Tsangano, província de Tete, volte a produzir trigo. Estuda o seio da agricultura a possibilidade de produzirmos trigo. Já houve iniciativas aqui, não se rendam. Não tentamos porque é uma espécie de trigo, se quiserem com alguma agressividade, o trigo vai sair. Testes de solo não se fazem em 30 anos. Tira-se o solo, vai-se testar, depois vai-se ver que tipo de semente pode ser, que condições. Vamos arrancar. Importa lembrar que no passado o governo desenhou um plano de ação de produção de alimentos 2008-2011. O objetivo era incrementar a produção interna e reduzir o número de importações. Do programa constavam várias culturas, dentre elas a do trigo. Em 3 anos, o país comprometeu-se a incrementar a produção do trigo, pelo menos chegar a quase 100 mil toneladas por ano, mas essas ideias não passaram mesmo de papel ou de projeto. A reportagem de Abdul Manissa, Sebastião Gomane, Isaac Lang, Almiro Gelani e Dário Costa, STV. E o secretário-geral da Organização das Nações Unidas diz que existem obstáculos na exportação de fertilizantes e produtos agrícolas da Rússia. António Guterres reitera que sem fertilizantes pode não haver alimentos suficientes no próximo ano. Há cerca de um mês que a Rússia e a Ucrânia assinaram, sob a égide das Nações Unidas e Turquia, o acordo para a exportação de cereais ucranianos para conter a crise alimentar global. O acordo também garante que a Rússia exporte os seus produtos agrícolas e fertilizantes. Mas, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, citado pelo Notícias ao Minuto, tal ainda apresenta algumas restrições. O que temos aqui em Istambul e Odessa é apenas parte mais visível da solução. A outra parte deste acordo global é o acesso sem restrições aos mercados mundiais dos alimentos e fertilizantes russos, que estão sujeitos a sanções. Disse Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas prevê uma crise de alimentos no próximo ano, caso produtos e fertilizantes russos não cheguem aos países. Sem fertilizantes em 2022, pode não haver alimentos suficientes em 2023. Tirar mais alimentos e fertilizantes da Ucrânia e da Rússia é essencial para acalmar os mercados e fazer baixar os preços para os consumidores. Guterres falava à margem da sua visita a Istambul, a partir do Centro Comum de Coordenação, onde constatou que 25 navios já partiram de Odessa e de outros portos ucranianos, no âmbito do acordo de exportação de cereais entre a Rússia e a Ucrânia. As autoridades russas dizem ter abatido no sábado um drone ucraniano na Crimeia após a sede da frota russa do Mar Negro em Sevastopol ter sido atacada. Segundo o governador da cidade, o ataque não provocou vítimas mortais. Trata-se do segundo ataque com drone em 3 semanas contra o importante porto no Mar Negro, na Crimeia, em Sevastopol, cidade que está sob proteção russa. De acordo com o governador de Sevastopol, o sistema de defesa aéreo começou a trabalhar na noite de sábado para interceptar ataques de drones. As autoridades salientaram que o sistema de defesa aéreo local foi ativado perto de um resort na costa oeste da Península da Crimeia e 2 mísseis de defesa aérea foram lançados. Nos últimos dias, a situação na Crimeia, incluindo Sevastopol, tornou-se mais tensa. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital de Maputo, céu limpo, 15 de mínima e 25 de máxima. Xai-Xai, mesmo cenário, uma mínima de 18, uma máxima de 26.
Em Inhambane, previsão de 20 de mínima e 25 de máxima, o céu ligeiramente limpo. Avançamos ao centro, previsão de céu pouco nublado, passando a muito nublado. Beira, 27 de máxima e 17 de mínima. Chimoio, uma máxima de 25, uma mínima de 12. Em Climana, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 19 de mínima e 26 de máxima. Em Teta, a temperatura vai subir, 30 de máxima e 20 de mínima. A previsão de céu limpo neste ponto do país. Avançamos agora ao norte. Nampula, 28 de máxima e 16 de mínima. Céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Lixinga, em Niassa, uma máxima de 21 e uma mínima de 8. Em Pemba, previsão de chuviscos, 29 de máxima e 20 de mínima. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol pode ter desistido do CAN Sub-23, sem informar o selecionador nacional Chiquinho Conde. Faisal Cidade diz que a decisão foi tomada muito antes do sorteio, o que significa que a FMF teve tempo suficiente para informar o técnico, mas não o fez. Nós já estávamos a trabalhar na base de dados sobre possíveis convocados para o Sub-23 e inclusive analisar alguns jogadores que grande parte, com minha satisfação, grande parte jogam fora, jogam em Portugal. São palavras de um técnico que se encontrava já a preparar a participação da seleção Sub-23 no CAN da categoria. Afinal, nesta altura, Chiquinho Conde era um homem desinformado. Isso quer dizer que a FMF tomou a decisão de desistir da competição, sem ouvir a opinião do selecionador e muito menos informá-lo, como atestam as palavras de Faisal Cidade. Volto a frisar, nós endereçamos a nossa desistência com antecedência para a CAF. A CAF recebeu, muito antes do sorteio, a CAF recebeu a nossa desistência. Ao contrário do que foi avançado no comunicado sobre a ausência das seleções, Faisal Cidade diz ter esperança da presença dos Mambinhas Sub-17 nos Jogos da AUSC no Malawi, de 1 a 12 de dezembro do corrente ano. Acredito que a seleção Sub-17, se trabalhando junto com a Secretaria de Estado de Desporto e a Federação Moçambicana de Futebol, possamos levar a nossa seleção a Malawi. Portanto, nesse aspecto, a equipa ainda continua a treinar, não há problemas nenhuns, estamos cientes que esta é um dos focos de desenvolvimento que a Federação pretende. Para reagir à medida da FMF, a STV contactou o técnico Chiquinho Conde, que não se mostrou aberto para falar sobre o assunto no momento. O Costa do Sol venceu hoje o Incomate de Chinavan por 2 bolas sem resposta. Os canarinhos ocupam agora a 3ª posição com 18 pontos. Os canarinhos vinham de 2 resultados menos conseguidos e no regresso de Vítor Mayamba ao Costa do Sol não haveria pior recessão. Do céu caiu o gol do Costa do Sol. Whitson Mutaza de cabeça deu glória a Deus. Contra fatos, não há argumentos. Certo, pelo menos do ponto de vista teórico disse isso, mas o Incomate provou que não há verdade absoluta. Esgrimiu argumentos suficientes e de cabeça buscou o empate. Paulo António descortinou um toque contra Vítor antes do cabeceamento. No entanto, as imagens dizem o contrário. O contacto acontece após a elevação do avançado dos açucareiros. O Costa do Sol ganhou motivo para acelerar. Mais uma elevação, mexer sai de baixo para cima, ou melhor, de trás para frente, e mostra serviço. O jogo parecia simples para os canarinhos, tão simples que Jacob no ataque esteve a passeio. Tanto passeou, no momento da verdade, era sem tempo. Fizemos um jogo que nos permitiu pontuar a 100%, era a nossa obrigação de voltarmos às vitórias e acho que fizemos uma boa primeira parte, onde podíamos ter ampliado se calhar para 3, 4 e isso não aconteceu por diversas falhas que cometemos na finalização. E na segunda parte não fomos a mesma equipe que atuou durante os 45 minutos da primeira parte.
Satisfeito com a primeira parte, porque a primeira parte cometemos muitos erros. Nós treinamos, se tivéssemos jogado metade daquilo que treinamos, eu penso que a abordagem da primeira parte teria sido outra. Olhamos agora a página cultural. O ator e encenador moçambicano Mateus Nhamuche estreou a peça Mulher na Chuva com os Corvos no Centro Cultural Moçambicano Alemão. A encenação retrata os malefícios da guerra. Lá à frente, as explosões, os bombardeios. Mulher na Chuva com os Corvos é o título da peça adaptada de uma história de Mélio Tinga. Papá morreu! Achas que eu estou maluco? O enredo é sobre um militar que parte para a guerra. No entanto, ao contrário da promessa feita aos 2 filhos, não regressa vivo. É uma peça profunda, é uma peça que informa muito sobre, fala da perda, da morte, que é uma coisa que todos nós passamos. Encenada por Mateus Nhamuche, Mulher na Chuva com os Corvos, foi apresentada para convidar o público a refletir sobre os perigos da guerra no país afetado pelo terrorismo. A coisa da perda é uma coisa muito, muito profunda e que isso, de uma certa forma, chega a prejudicar aquilo que é a nossa consciência como seres humanos. É uma peça que é praticamente multidisciplinar, Temos uma cantora também a fazer teatro. Mulher na Chuva com os Corvos é uma peça com mais ou menos meia hora de duração e foi estreada no Centro Cultural Moçambicano Alemão, em Maputo. E agora vamos conhecer os destaques do Noite Informativa de hoje com Boaventura Mocipo. Mocipo, boa noite. Quais são os temas que compõem o programa de hoje? Muito boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje abrimos com o tema das eleições em Angola. Vamos entrar em direto, a partir de Angola, com o nosso enviado especial, Francisco Mandelate, que está a cobrir este processo eleitoral. Vamos também entrar em direto com Fernando Lima, jornalista, nosso comentador aos domingos, que também está a cobrir as eleições em Angola. Há 3 linhas de força. A primeira são as incidências dos últimos dias da campanha eleitoral e o que esta campanha eleitoral pode explicar naquilo que vai acontecer no dia 24 de agosto, quarta-feira, que é o dia da votação neste processo eleitoral. Há também a polêmica sobre a transladação dos restos mortais de José Eduardo dos Santos de Espanha para Angola, uma situação que dividiu a família dos Santos e que também está a exercer uma influência sobre o processo eleitoral neste país. Vamos também considerar a participação de Moçambique no processo. Moçambique lidera a equipe de observação eleitoral da SADC. Estas eleições em Angola são particularmente importantes, dada a reestruturação da oposição, em especial a UNITA, que pode vir a ter um resultado histórico, de acordo com analistas. Há também as críticas levantadas a João Lourenço em relação ao combate à corrupção. A crítica de que pode ter seguido uma linha seletiva e não um combate geral, portanto, à corrupção. Há também o fator José Eduardo dos Santos, que morreu na boca da campanha eleitoral. Vão acompanhar-nos também nesta discussão o jornalista Luís Nhanchote e também o professor Samuel Simango, em direto da Beira. Nestes dias em que várias cidades do país assinalam mais um aniversário de elevação a esta categoria, estamos a falar de Beira ontem, Quilimane hoje e Nampula amanhã, vamos discutir que cidade queremos, que problemas têm as nossas cidades. E como os problemas urbanos são muitos, vamos fazer uma discussão focada. Identificamos 2 tópicos, 2 problemas das cidades, o saneamento do meio e o ordenamento territorial. Se quisermos, ou para ser mais claro, o problema dos terrenos nas nossas cidades. Que cidade queremos? Qual é o futuro para as nossas cidades? Vamos fazer esta discussão na segunda parte do Noite Informativa deste domingo. As tropas da SADC vão ficar em Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, mais um ano. É a primeira vez que a organização aprova o mandato
extenso como este. Regra geral, a SADC aprova um mandato de 3 meses renováveis. Desta vez em Kinshasa decidiu-se por 1 ano. Pode ser um sinal de que o terrorismo não acaba tão já e a formação de militares moçambicanos para substituírem as tropas estrangeiras também vai levar algum tempo. É um tema que vai merecer uma especial atenção na última parte do Noite Informativa deste domingo. Hoje é nos 2 canais, caro telespectador, eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. O convite está feito. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Eu fico com os votos de boa noite e boa semana. Até amanhã.